Um bom dia para você, para sua casa, para sua família e para todos aqueles que te rodeiam. E mais uma manhã nós estamos aqui para exaltar e glorificar o nome do Senhor, para dizer o quão bom e quão maravilhoso é estarmos aqui, louvar, agradecer ao Senhor. Se você ainda não o fez, faça, nunca é tarde. Agradeça a Deus por mais um dia, porque você está vivo, porque você está bem, porque você tem a oportunidade de recomeçar. Não reclame, não murmure, glorifique a Deus com a sua vida, cumpra o plano perfeito de Deus na sua vida. A vontade de Deus é que você dê graças a Ele, agradeça por tudo. Está passando uma luta? Agradeça. Está sendo feliz? Agradeça. Não importa o que está acontecendo com a sua vida. Não importa o que está acontecendo, agradeça. A fidelidade de Deus, ela é real e ela permanece. Então, o meu papel e o seu papel é agradecer. Quando eu e você agradecemos, estamos fazendo uma oração. E Deus, Ele nos dá uma missão. Orar sempre. Orar sem desfalecer. Nós não podemos desfalecer a oração. Nós não podemos desfalecer a gratidão ao Senhor. Nessa manhã, o Senhor me envia aqui para falarmos de um assunto que nem todos gostam de falar. Porém, é muito necessário. A morte. O que você acha da morte? O que você pensa sobre a morte? Porque o Senhor, Ele vai ensinar para mim e para você que sem morte não há vida. A vida, ela se inicia depois da morte. Não estamos falando de físico, nós estamos falando de coisas espirituais. Nós aqui estamos falando da morte espiritual. Porque quando nós aprendemos o que é a morte, não vamos mais temê-la. Quantos são aqueles que têm medo da morte? Você é um deles? Porque se você for um daqueles que tem medo da morte, o Senhor quer abrir os teus olhos nesta manhã. Eu e você não precisamos ter medo da morte. A morte é só uma passagem da vida para a vida. Ou seja, a morte é o início da vida eterna. Entenda que não vai doer. Você simplesmente vai dormir e irá acordar na eternidade. E lá será eterno. Mas Jesus, Ele vem ensinar para mim e para você que até para a gente viver aqui na terra, a nossa carne precisa morrer. Eu preciso morrer. Você precisa morrer. Nós precisamos morrer todos os dias. Você se ira facilmente? Pois é. Então você precisa morrer. Entenda que não é o seu corpo que nós estamos falando que precisa morrer. É essa fúria que muitas vezes está dentro de mim e que muitas vezes está dentro de você. Essa é a morte. A fúria é a morte. Porque Deus, Ele nos ensina que o amor, ele não é grosseiro, ele não se alegra com a maldade, com a injustiça. O amor, ele não grita. O amor é perfeito. E eu e você estamos dizendo que amamos, mas estamos alimentando a morte. A ira é a morte. As palavras torpes é a morte. Entenda que é a morte que toma conta da vida. Por quê? Porque se a morte, ou seja, a grosseria, a gritaria, os palavrões,
as coisas erradas. Se isso tomar conta de vocês, quer dizer que o seu ego está muito inflamado, está muito vivo. E se o seu ego estiver muito inflamado, muito vivo, você vai matar a sua vida eterna. Porque a vida eterna eu só conquisto ela através da aceitação de Jesus. E quando eu aceito Jesus, eu preciso entender que ele é manso e humilde de coração. Mansidão é o que te traz vida. Humildade é o que te permanece na vida. Então nós precisamos aprender com Jesus a ser mansos e humildes, mas é de coração, não de boca, não de falar. Fácil? Não é fácil. Morrer pelo mundo é muito difícil. Viver para Cristo é muito difícil. Mas não é impossível. Porque com Deus nós podemos todas as coisas. Olha o recado que Deus vai dar para mim e para você, para que nós possamos morrer para o mundo, mas viver para Deus. O recado do Senhor está aqui no livro de Hebreus, no capítulo 2, o versículo 9. E a palavra vai dizer: vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça, Deus provasse a morte por todos nós. Entendo que Deus, quando olha para mim e para você, ele vê o tamanho da nossa dificuldade em morrer. Nossa carne, matar o nosso ego, matar as nossas vontades, matar o nosso desejo. Eu quero uma coisa, mas Deus deseja outra, porque o meu querer é finito e limitado. Mas o querer de Deus é eterno e abundante. Então, eu não quero ter sofrimento, eu não quero sentir dor, eu não quero ser traído como Jesus foi, eu não quero sentir a dor que Jesus sentiu, eu não quero ter que julgar a ninguém, eu não quero ter que passar por muitas coisas. Mas Jesus hoje está dizendo para mim e para você que é necessário que nós passemos da morte para a vida, da morte para a vida eterna. Nós não estamos falando da morte desse corpo. Eu não sei quando ele vai morrer. Você também não sabe. Mas Deus está falando, você também não precisa ter medo da morte. Porque a morte é só uma passagem da vida do corpo para a vida eterna, lá no espiritual. Mas entenda que para que você possa receber essa salvação, você vai ter que abrir mão de muitas coisas aqui na terra. Você vai ter que deixar de ter muitos direitos que em muitos momentos você acha ter. Muitas vezes não temos direito, mas queremos ter. O Senhor, nesta manhã, está dizendo: filha, eu te dou o direito da vida eterna. Eu te dou o direito de compreender a morte e a vida. Escolha compreender a vida, mas a vida eterna. E a vida eterna, quem ensina para mim e para você é Jesus. A vida eterna é algo precioso. A fé nos aproxima da vida eterna. Crer no Senhor, confiar em Jesus, acreditar que Jesus, ele morreu porque ele foi para a vida eterna. Eu não preciso ter medo. Eu só preciso crer. Assim eu expulso o medo da morte. Então deixe de ter medo da morte. Deixe isso para lá. Pare de temer a vida eterna. Sempre que alguém quiser falar com você sobre a morte, creia.
A morte é uma passagem da vida para a vida eterna. Mate o seu ego, mate o seu eu. Porque caminhando com Jesus temos que aprender. O sofrimento é a morte do ego. A dor é o sofrimento do ego. E é necessário que eu e você passe por isso, para que possamos crescer na presença de Deus. Nós precisamos morrer. Então, a partir de hoje, diga para você: eu não tenho medo da morte. Eu, Eliane, não tenho medo da morte, porque é uma passagem da minha vida temporária para a minha vida eterna. Então, eu estou disposta a matar o meu eu, as minhas vontades, para deixar tudo nas mãos de Deus, para que Ele cumpra o querer dEle, a vontade dEle na minha vida. Receba esta palavra e tome posse de tudo que Ele tem para a sua vida, no nome de Jesus. Ó soberano e amado Deus Pai, Tu és santo, digno de honra, de glória, de louvor e de toda a adoração a Deus. Tu és maravilhoso. Louvado e exaltado seja o Senhor todos os dias. Glorificado seja Tu, Deus. Oh Pai, Tu és santo. Nos ensina a viver, mas não uma vida corpórea, mas uma vida eterna. Oh Pai, que nós possamos aprender a expulsar o medo e entender que o Senhor é um Deus poderoso que nos ensina a fé, a confiança, a crer, a viver eternamente, a ter boas obras aqui na terra, para que possamos viver a felicidade eterna na vida eterna, Pai. Agradecemos ao Senhor por tudo. Tu és um Deus bom, um Deus maravilhoso, que se cumpra, Pai, em nossas vidas o Teu querer, a Tua vontade, não só hoje, mas todos os dias, no nome de Jesus. Glória a Deus. Quero pedir para você para clicar no joinha desse vídeo. Se ele te ajudou de alguma forma, compartilhe ele com outras pessoas, sempre. E eu e você compartilhamos a palavra de Deus, nós estamos evangelizando. E evangelizar é algo bom, é algo para a vida e para a vida eterna. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.